dia, meus irmãos. Mais uma vez, aqui hoje, quinta-feira, né? Com a nossa leitura diária da nossa lição 6, do dia 11 de maio próximo, o bom pastor e suas ovelhas. Texto áureo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. A verdade prática desta lição é: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós, nas primeiras leituras diárias da segunda e da terça-feira, nós falamos bastante sobre essa coisa toda, né, de ser pastor, de ser ovelha, de pertencermos à igreja, né? Também falamos lá sobre o texto áureo, né? Que as ovelhas conhecem o seu pastor e o pastor também as conhece, né? A gente alertou e atentou para isso, porque nem todas as ovelhas que estão ali, né, junto com as outras no aprisco, reconhecem o pastor, né? Todos somos ovelhas, mas existem ovelhas que são de outro aprisco, que não reconhecem a voz do outro pastor, né? E nós só temos um bom pastor, que é Jesus, e a gente precisa conhecer a voz desse pastor, para nós não sermos enganados, para nós não sermos conduzidos por falsos pastores, né? Que nós, infelizmente, estamos cheios aí de falsos pastores que só querem aproveitar aí da lã, da carne, né? E do leite das ovelhas, né? Então a gente precisa estar muito ligado, meu irmão, com o bom pastor, através do Espírito Santo, que ele mesmo nos deixou, para que a gente não seja enganado aí, né? Para que a gente não vá seguindo aí qualquer coisa, qualquer ensinamento, qualquer vento de doutrina. É necessário conhecer a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que através do Espírito Santo ele não nos deixa enganado. Ok? Eu também chamei a atenção dos irmãos nas leituras passadas, citando exemplos de impostores no nosso meio, né? Ou seja, estão no nosso meio. Então não é difícil entender que dentro de um rebanho, dentro de um aprisco, né, existem ovelhas, existem lobos em pele de cordeiro também, né? A gente sabe disso. E que o tempo todo ao nosso redor, ao nosso derredor, nós temos aí predadores, nós temos lobos, nós temos leões, nós temos ursos, né? Nós temos ladrões. E é fato, a gente sabe disso, a mídia está aí, nunca se teve tanta informação como hoje, né? A facilidade de informação, os escândalos que a todo tempo aparecem aí no meio entre aspas, do povo de Deus, né? Porque o Jesus deixou isso bem claro, né? Isso é bíblico, eu não estou aqui inventando nada, e a gente precisa acordar para essa realidade, que nós estamos cercados de predadores e nós estamos envoltos bem no nosso meio, agindo no nosso meio, impostores, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, né? O apóstolo Paulo alertando a Timóteo sobre esses impostores, mas também dizendo para Timóteo: deixa quieto, porque o que é dele está guardado, né? O apóstolo Paulo também diz: de Deus não se zomba, meu irmão, o que o homem planta ele colhe. Então a gente não se preocupa com eles, com os impostores, com os ímpios, com os aproveitadores, tá? Porque o que é dele está guardado. E o Senhor Jesus também falou: não se preocupe com o joio, ele cresce junto com o trigo. Só que não é possível você arrancar o joio, não faz sentido. Todos eles vão ser juntos depois e vão ser malhados no lagar, ok? E o Senhor nos malha, ok? Porque quem dá fruto, fruto aproveitado. Quem não dá fruto é palha e é lançado ao fogo, é lançado ao vento, né? E se perde. Então a gente sabe muito bem o que isso significa. O bom pastor, ele conhece as ovelhas, ele olha para o seu rebanho e ele sabe quem são as suas ovelhas, ok? O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele é onisciente, ele conhece dentro do nosso íntimo, da nossa mente. Não há lugar no universo que a gente possa se esconder dele, ok? Muito menos o nosso interior. Você pensou, o Senhor já sabe.
A palavra também diz, se você crê na palavra, você crê em tudo aquilo que eu estou te falando aqui. É claro que se você ainda não viu isso na palavra, faça como eu mesmo te digo, pesquise, estude, que você não fique só nas minhas palavras, ok? Essa é a melhor maneira de não sermos enganados, ok? Então, é chamar o Espírito Santo para conversar, é ter essa intimidade com o seu pastor, né? E cada vez mais você vai reconhecendo a voz dele e esse Espírito Santo que ele deixou, né, para nos orientar, para nos lembrar de tudo aquilo que ele falou, não vai te deixar enganado, ok? Então, meus irmãos, a gente precisa estar atento, isso é uma realidade, principalmente nos nossos dias. Sempre houve, sempre houve. Quem crucificou Jesus já era esse tipo de pessoa, né? Quem foram os responsáveis por fazer tudo aquilo, tentar o tempo todo fazer Jesus errar e pecar, eram verdadeiros aliados de Satanás, como o próprio Jesus disse, vocês são filho do diabo. Que eles se gabavam de ser filho de Abraão, como hoje tem muita gente se gabando de ser servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, mas de fruto não tem nada, de constância não tem nada, vive na iniquidade, vive praticando pecado, pecadinhos de estimação. Então, meu irmão, para não ser enganado, tá? Para você não ficar dando glória com qualquer bobagem que as pessoas falam, você precisa conhecer essa palavra, ok? Você precisa conhecer o teu pastor, você precisa ser ovelha, ok? E aí, meu irmão, não vai ter desculpa. As pessoas, elas esquecem que a gente sabe que Deus é amor. A gente sabe o que Ele fez, o tamanho do sacrifício que Ele fez para nos trazer de volta para Ele. Todo o processo gigantesco, né, e muito bem elaborado, só poderia ser elaborado pelo próprio Deus, uma dívida que só poderia ser paga pelo próprio Deus. A dívida não era dele, mas nós devíamos a ele. Mas nós nunca teríamos condição de pagar tal valor. E ele mesmo, sendo dono de tudo, ele mesmo providenciou o pagamento dessa dívida. E se você não sabe o tamanho do sacrifício que o Senhor Jesus fez naquela cruz para nos salvar, para nos trazer de volta à vida, porque nós somos pecadores, miseráveis, nascemos mortos em nossos delitos e pecados, só estamos respirando hoje e acordando todo dia pela misericórdia do Senhor, porque senão nós já teríamos sido consumidos. E essa misericórdia, ela transborda em amor a ponto dele pagar a sua dívida. E hoje mas olha só, a graça do Senhor, tudo isso que ele fez para que você hoje pudesse, através de Cristo Jesus, de um novo nascimento, em novidade de vida, deixando de ser morto nos seus delitos e pecados, de semente corruptível de Adão e Eva, e nascer novamente em Cristo Jesus, da água do Espírito, para viver em Espírito e em verdade, não é de graça. O reino de Deus é tomado por esforço. O caminho é estreito, a porta é estreita. Quem quer seguir Jesus, como ele mesmo diz, coloque a cruz nas costas e siga-me. Todo mundo sabe que quando se colocava uma cruz nas costas era para a morte. E ele fala isso o tempo todo. Você precisa morrer para as suas vontades, matar a sua carne, os seus desejos e viver a vontade de Deus aqui na terra como ela é vivida e feita no céu. Ok? Isso é tudo que eu falei para você aqui é Bíblia, você sabe, você consegue associar, ok? Se você ainda não consegue associar isso, tudo que eu te falei, à palavra de Deus, são palavras de Deus aqui, é impossível referenciar tudo, né? A gente não teria tempo, mas quem conhece a palavra de Deus, quem estuda a palavra de Deus, vai entender aquilo que eu estou falando. E se você ainda não entende numa totalidade, fique à vontade para me mandar perguntas, para comentar lá no YouTube. Eu também queria falar sobre isso com os irmãos, que tem sido de grande avalia, tem sido de grande bênção para mim estar aqui diante dessa câmera, gravando todas essas leituras com vocês, porque para isso eu preciso ter esse contato com a palavra, né? Eu preciso estar em contato com a palavra, eu preciso chamar o Espírito Santo para me ajudar a falar algo relevante para vocês, algo que possa trazer para vocês alguma bênção, algum fruto,
algum proveito, meus irmãos. Então, assim, fiquem à vontade para me mandar perguntas, para também darem as suas opiniões. Aqui não tem nenhum problema com isso, tá? Nós não somos, eu não sou uma pessoa que eu me incomodo, né, com o seu questionamento. Eu não tenho esse problema. Isso para mim é crescimento. Eu acredito que só há crescimento quando há exatamente essa participação, né? É muito bom para mim também saber que os irmãos estão assistindo, saber que os irmãos estão curtindo, né? E se você puder, assim que você assistir o vídeo, você pode dar uma curtida, não custa nada. Você pode também compartilhar isso para que a gente consiga, né, levar essa palavra para mais pessoas, né? Se alguém vai assistir, é problema nosso, né? Mas a gente compartilha, a gente auxilia, né, a palavra de Deus. Porque o Senhor, ele foi bem claro também. Se não há quem pregue, né, como é que nós vamos chegar às pessoas? Nós precisamos ganhar almas, nós precisamos pregar. Eu preciso trabalhar para o Senhor. Eu fui chamado para isso, né? Essa é o meu ministério. Não é de hoje que o Senhor tem me chamado, que o Senhor tem me avisado disso, tem me instruído com relação a isso, desde que eu era muito, muito jovem. Hoje eu aí beirando meus 50 anos. Demorei muito para cair nessa real e assumir essa responsabilidade, mas eu estou aqui diante de vocês. Mas lembrando a vocês, isso é extremamente abençoador para a minha vida, esse contato com a palavra, esse contato com o Espírito Santo, quando eu chamo ele para me ajudar ao estudar, ao ler, para poder passar para vocês, né? Eu estou aumentando muito o meu conhecimento, eu estou aumentando muito a minha capacidade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus para outras pessoas. E você aí também. Eu sei que é difícil a gente arrumar um tempinho, às vezes a gente acorda cedo, trabalha o dia todo, né? E quando a gente pensa que vai descansar, a gente tem que dar uma estudada na palavra, a gente tem que ter o nosso momento de oração, a gente também tem que ter o nosso momento com a nossa família, com esposas, filhos, maridos, né? E os afazeres, que são muitos, meu irmão. O mundo hoje, ele nos cerca de muito afazer, porque senão camarão que dorme, a onda leva, né, meu irmão? Então, a gente não pode ficar de bobeira. Mas, se eu puder te ajudar aqui, para você colocar aí um fone no ouvido e ficar escutando aqui o que eu estou falando, você pode ter certeza que a sua mente, ela vai gravar muitas coisas, ela vai aprender muitas coisas. E eu também estou crescendo aqui, ok? Ainda é muito pouco, a gente pode fazer muito mais para o Senhor, porque o Senhor manda que a gente busque Ele em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Nós precisamos romper com a nossa humanidade, com a nossa deficiência de crer no Senhor, né? De ter fé naquilo que Ele nos promete, porque você pensa assim, meu Deus, como eu vou conseguir colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida e não me preocupar com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou beber amanhã, com o que eu vou vestir amanhã. Quem tem filho sabe, quem tem esposa, quem tem marido, né? Como é que você vai deixar de lado todas as nossas responsabilidades? Como é que eu vou deixar de lado todas as minhas responsabilidades, todas as contas para pagar, né? Para poder dar 100% do meu tempo para o Senhor Jesus? Pois eu quero te dizer uma coisa: dar 100% do nosso tempo para Jesus é muito difícil, mas eu posso começar a tentar. Ok? Eu posso começar hoje a provar disso, a experimentar isso, porque eu preciso ter essa experiência com Deus. E quando a Bíblia diz assim para a gente fazer, quando o próprio Deus falou, me ame acima de todas as coisas, né? A gente pode associar a pregação do Evangelho, que o Senhor disse, indo por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, né? Entendendo que toda a criatura não é só ser humano, é tudo que existe, ok? Nós estamos num planeta Terra, onde nós vivemos aqui, inclusive o nosso corpo é a nossa casa aqui, é o nosso veículo aqui, né? É a nossa morada aqui, e começamos já a cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, né? Ter noites melhores de sono, mais tempo de sono, mais tempo de cuidar da saúde, né? Praticar uma atividade física. O Senhor se agrada de tudo isso. E quando você faz isso visando
isso em adoração a Deus, porque cuidar do seu corpo é adoração a Deus, né? Deixar de comer aquilo que você não pode, meu irmão, olha, Deus está falando com alguém, ok? Não sei nem por que eu entrei nesse assunto, mas eu sei que Deus está falando com alguém. Se você não pode comer açúcar, meu irmão, vigia. Se você não pode comer muito sal, meu irmão, vigia, né? Às vezes uma vida sem regra que a gente viveu, hoje a gente paga o preço. Mas nós precisamos cuidar do tempo do Espírito Santo, porque quanto mais tempo e quanto mais saúde tivermos para fazer a vontade de Deus, melhor, porque está faltando pessoas para trabalhar para o Senhor, para trabalhar no reino, para ajudar os irmãos, o próximo, né? E pregar o Evangelho a toda criatura é viver para Deus. Ou seja, quando eu saio na rua, eu preciso agir em prol de todo mundo. Eu não posso jogar lixo na rua, ok? Eu não posso fazer coisas que eu vou prejudicar alguém, por mais que eu não conheça aquela pessoa. Eu costumo citar muito o exemplo de pessoas que estacionam em qualquer lugar, ligam um alerta, é rapidinho, eu vou ali fazer uma coisa ou outra. Você pode matar uma pessoa, porque alguém pode estar a caminho do hospital e você atravancou o trânsito todo e aquela pessoa morre, né? A gente sabe, sempre conhece alguém que aconteceu algo parecido. Eu não posso ficar jogando lixo na rua, eu emporcalho tudo, né? E Deus está vendo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, pregar o Evangelho a toda criatura, é cuidar bem dos animais, é não maltratar animais. Se você tem um cachorrinho e você é desleixado com ele, trata ele mal, deixa ele com fome, não cuida dele como deveria ser cuidado, era melhor você não ter. Porque você com certeza está desagradando a Deus e atraindo coisas ruins para a sua vida. Então a gente precisa ser servo de Deus e fazer como a palavra manda. Fazer tudo o que você for fazer, até mesmo para os homens, como se estivesse fazendo para mim. Colocar excelência no que nós estamos fazendo, capricho, vontade, não fazer de qualquer jeito. Isso vai testemunhar, isso vai gerar frutos na sua vida e vai fazer com que pessoas olhem para você e falam, nossa, que ser humano diferente, que ser humano diferenciado. Poxa, essa irmã, essa pessoa, ela é muito top, ela é muito legal. E aí um dia, se ela não sabe que você é um cristão, que você é um discípulo de Jesus, que você é uma ovelha do rebanho de Jesus, quando ela souber, ela vai falar assim, gostei. Poxa, será que ela é assim por causa de Jesus? E Deus vai te dar uma oportunidade, meu irmão. Agora, o que não pode é nós sermos pessoas que as pessoas olhem para a gente e falam assim, ah lá o crente lá, ó. E aquele crente ali não vale nada. Aquele crente ali é isso, isso e isso. O que é que a gente está fazendo? Em vez de pregar o Evangelho, a gente está afastando as pessoas. A gente está fazendo com que as pessoas falem, eu é que não quero ser crente para ser crente igual fulano. Meu irmão, você já imaginou a hora que chegar a cobrança para você? Que você, além de não ganhar ninguém para Jesus, além de você não dar um bom testemunho do seu pastor para ninguém, ok? Você ainda está afastando pessoas dele? Você é um servo de Satanás. Não tem outra coisa para falar para os irmãos. Então, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar de tudo que temos com excelência, como se fosse para Deus, como se você falasse assim, Senhor, vem tomar um café comigo, né? Como é que está a sua mesa? Como é que está o seu café? Senhor, vamos dar um passeio de carro comigo? Como é que está o seu carro? Ou você é daquele tipo que fala, não repara a bagunça. Não repara a bagunça que... Jesus está falando muito comigo agora, porque tem muita coisa para resolver com relação a isso. E olha como é a palavra de Deus, meu irmão. Eu não estou aqui dando lição de moral em ninguém. Eu estou aqui ouvindo o Espírito Santo e ele está falando comigo. Está lembrando, sei lá, não tem aquele negócio lá que você tem que resolver? Não tem aquilo outro lá que você tem que resolver? Pode começar a resolver. Pode começar a resolver. Aí você vai estar fazendo para mim. Ok? Aí você vai estar me adorando. Aí você vai estar me colocando em primeiro lugar. E eu vou cuidar de você. Ok? Seja exemplo para outras pessoas, seja exemplo de excelência, seja exemplo de cuidado, de carinho, de amor, de ajuda, entendeu? É isso que o Senhor Jesus quer de nós. Mas vamos voltar para a lição, acho que o Espírito Santo já falou bastante comigo, acho que já falou com você também, ok? Nós carecemos desse pastor para nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, para nos proteger dos lobos maus, né? E a gente precisa obedecê-lo,
ok? Porque se somos ovelhas dele, conhecemos a voz dele, ok? Aceitamos a correção da vara dele e nos colocamos debaixo da proteção do seu cajado, ok? Então vamos lá, meu irmão, já falamos mais um pouquinho do textual e da verdade prática, porque eu não gosto de ficar só no tema, né? Eu gosto sempre de ir um pouquinho mais longe, porque é como eu falei para vocês. O Espírito Santo fala muito comigo aqui quando eu falo com vocês. Muitas coisas que eu falo aqui com vocês é Ele me dando de novo agora, uma coisa bem nova e que está servindo muito para a minha vida, ok? E eu espero que esteja também te abençoando para que você não esteja perdendo seu tempo aqui comigo, tá bom? Me ajude a compartilhar, me ajude a curtir lá. Se você puder fazer com que isso chegue a outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso a isso pelas redes sociais, parentes, né? Vizinhos, amigos. A gente na rede social da gente, a gente tem tanta gente, e se a gente não tem vergonha de ser crente, né, meus irmãos, a gente compartilha. Então vamos lá, meus irmãos, vamos para o texto de hoje, que é muito, muito, muito interessante. Quinta-feira nós estamos com o texto de Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. O tema que ele deu para hoje foi: o Senhor é a entrada direta para o Deus Pai. Ele não é só a entrada direta, meus irmãos, mas ele é a única entrada, não há outra, tá? Vamos lá, versículos 14 e 15 do capítulo 4 de Hebreus. O tema, né, do parágrafo aqui na Bíblia é Jesus, o grande sumo sacerdote, né? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Que texto tremendo. 2 versículos e tem tanta coisa para a gente falar, apesar da gente não poder por causa do tempo, né, meu irmão? Mas olha só que texto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Meus irmãos, vocês lembram como era o templo? Era dividido em 3 partes, né? E a última parte, só o sumo sacerdote podia entrar para falar com Deus. Quando Deus chamava, datas específicas, e ali aquele homem tinha que entrar depois de ter feito um ritual de purificação, é difícil, que até eles mesmos não tinham a certeza de que ia dar certo, porque nós pecamos, somos pecadores. Imagine você ter um lugar que, se você entrasse sem cumprir todo o ritual de purificação, você morria fulminado, sendo o sumo sacerdote ou não. Meu irmão, não tinha jeito. E ele entrava amarrado de corda e tinha sinos pendurados no corpo, na canela. Uns falam que era na canela, outros falam que era na roupa. Não interessa, tinha sinos, né? Porque se parasse de fazer barulho, os sinos, eles puxavam a corda e aquele homem estava morto. Porque isso mostra para a gente o motivo de nós não sermos consumidos, por sermos pecado e nascidos de semente corruptível. A misericórdia de Deus, porque se você entrasse na presença de Deus, né, mesmo que um espaço separado ali, né, que tinha uma... Não sei nem como é que eu vou explicar isso para os irmãos sem correr o risco de errar, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Ali tinha um sopro da presença de Deus, meu irmão. E se o homem entrasse errado, ele morria. Você imagina estar diante de Deus, ser morada do Altíssimo, sem a gente estar nascido de novo em Cristo Jesus. Como ele disse aqui, é a única porta para o Pai. E ele é o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Ele não só entrou num lugarzinho, não, feito de lona, que tinha uma metragem de 4 metros por 3 metros, alguma coisa assim, separado por um véu que era feito de lã de ovelha, né? Ali dentro tinha a Arca da Aliança, tinha com as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná, tinha o candelabro, né, a menorá, né, que ficava acesa o tempo todo, né?
simbolizava o Espírito Santo, a luz, a iluminação, ou seja, não vamos entrar em detalhe, mas um homem tinha que fazer todo, um homem pecador tinha que fazer todo o ritual para entrar ali. Nós não temos um sumo sacerdote como esse, nós temos um sumo sacerdote muito mais poderoso, que entrou os céus. Os céus, quando João escreveu isso, Jesus já tinha subido aos céus e prometido voltar. O nosso sumo sacerdote, meu irmão, ele entrou os céus, ele está sentado hoje à destra do Pai, num trono, só aguardando a ordem do Pai para voltar, para nos buscar. E esse sumo sacerdote, ele não é um sumo sacerdote que não conhece as nossas fraquezas. O Senhor Jesus se fez carne, ele provou com muito mais intensidade do que qualquer um já nascido nessa terra, o que é ser humano. Por quê? Ele não tinha pecado, ele era um contraste absoluto com o mundo de pecado, um mundo de mentira, um mundo de ódio, um mundo de rancor, né? De falsidade. Ele era totalmente puro e limpo, porque ele não nasceu da semente de Adão e Eva, corruptível. Então ele já era naturalmente um contraste, ele já era como algo que não se encaixava aqui nesse mundo, ok? E ele precisou passar por coisas que eu acho que ser humano nenhum passou. A quantidade de chicotadas, além de todos os flagelos físicos, das pisaduras, como a própria palavra diz, ele recebeu sobre ele todo o mal do mundo, todo o pecado do mundo, toda a desgraça, toda a ira, toda a raiva, todo o ódio, ele recebeu sobre ele. Tudo que nós criamos com o pecado, com a desobediência. Ele não merecia e ele recebeu tudo. Então, coube ao próprio Deus, que a gente falou no início hoje da conversa, que o próprio Deus providenciou o pagamento mais caro, ainda digo para você, extrapolou a dívida. Pagou muito mais caro, pagou a dívida do passado, pagou a dívida do presente e está pagando e vai pagar toda a dívida pela eternidade. Porque o nosso Senhor Jesus, ele se fez carne, gente, para habitar entre nós, ele teve o seu corpo glorificado e ele ainda está nesse corpo. Ele vai voltar desta forma. Quando Jesus diz que vai nos ressuscitar no último dia, né, as ovelhas deles, ele as ressuscitará no último dia, é exatamente o que vai acontecer com o nosso corpo, que hoje é corruptível, morre, adoece, envelhece, né, ele vai ser totalmente glorificado. Aqueles que já morreram ressuscitarão, né, se juntarão, né? Mais ou menos igual aconteceu na visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, vai ressuscitar, vai diante de Deus no trono branco, no dia do julgamento, e os que forem salvos, né, vão ressuscitar e ter o seu corpo glorificado, e viverão a eternidade neste corpo glorificado ao lado do Senhor Jesus Cristo, que também se fez homem, sabe o que é ser humano, né, e com uma intensidade que nem eu nem você vamos poder saber, né, recebendo sobre ele tudo de mal que nós fizemos, né, tanto no passado como no presente de Jesus e como no futuro, hoje, que ainda estamos pecando com relação a ele, para pagar essa dívida, ok? Então ele sabe como são nossas fraquezas, ele sabe como nós somos fracos e ele sabe que é só através dele, né, que nós vamos chegar ao Pai. Então, olha isso. Ele é o Filho de Deus. Vamos nos apegar com toda firmeza à fé. Não é acreditar, não é crença. É fé, é o firme fundamento, ok? Fé é algo que a gente pode tocar, fé é algo que a gente pode fazer. É movimento, né? Fé não é falar, eu acredito, e não fazer nada. Isso não é fé. Por isso que Tiago e Paulo disseram a mesma coisa de formas diferentes, mas exatamente a mesma coisa. Não tem contradição, né? A fé sem obras é morta. E obras sem fé também não presta para nada. Por quê? Eu não posso dizer que eu acredito em Jesus e não faço nada. E não caminho ao lado de Jesus. E não obedeço Jesus. E o Jesus tem muitas ordenanças para quem o obedece, para quem o conhece. E Jesus também diz, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Agora, a pessoa não deixa de fazer nada errado. Continua fazendo tudo errado.
Continua vivendo uma vida de semente corruptível, de pecado, de morto, ok? Agora, nasceu de novo, sem fazer nada? Você entende agora o que o Tiago e Paulo estavam dizendo? Que alguns, desculpa, mas alguns com probleminha, só pode ter um probleminha de cabeça, dizer que há contradição no que Tiago e Paulo falou. Nunca existiu contradição ali. O que ele está querendo dizer é que é impossível você estar em Jesus, nascido de novo, e não praticar a palavra. E você sabe o que a palavra manda fazer? Estuda para você ver se você vai ver se você está fazendo e se você vai ver também se você está deixando de fazer aquilo que desagrada o Senhor. Entendeu? Eu, quando olho para mim, fica tudo claro. Basta eu olhar para mim como ser humano, né, sabendo o que eu preciso fazer e o que eu não posso fazer, para ficar claro o que Tiago, na sua carta, escreveu e o que o apóstolo Paulo também escreveu. Ok? Então, nós precisamos nos apegar ao que nós cremos. Né? Nós conhecemos o nosso pastor, nós ouvimos a sua voz. Né? Por que não fazer aquilo que ele manda fazer? Né? Que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, ou seja, ele conhece as nossas fraquezas, ele foi ser humano também, né? Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem errar, sem pecado, e foi isso que garantiu a nossa salvação, porque Jesus veio como homem, precisava vencer como homem, porque se por um homem entrou o pecado através da desobediência, por um homem entrou a vida e a salvação através de um homem. Por isso que Jesus era 100% homem, era Deus dentro do barro, como diz a palavra, Emanuel, Deus no meio do seu povo, né? Deus dentro do barro, Deus dentro do barro, mas era Deus, ok? Era a voz de Deus, era o verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós. As pessoas também costumam debater muito e discutir muito sobre o fato de Jesus se apresentar como o Criador, o único e soberano Deus, que nós sabemos que só existe Ele, ok? Que não teve início e não terá fim, ok? A pessoa do Senhor Jesus, né? Como Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, a voz de Deus, a palavra de Deus, o verbo vivo que era antes do princípio, ou seja, é o primogênito da criação, é a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus, que foi Ele que fez tudo, haja luz, haja isso, haja aquilo, e tudo que Ele fez foi bom e foi pela palavra, Jesus, o verbo vivo que se fez carne entre nós, não tem dificuldade nenhuma de entender isso, e o Espírito Santo, que antes ele até pairava sobre a face das águas, a presença de Deus, a única coisa que nós podemos receber, que nós podemos ser morada disso, né? Porque imagine, se Deus fosse entrar em mim, Deus, o Deus que está sentado no trono e que os serafins com duas asas cobrem o rosto, com duas asas cobrem os pés e duas asas voam. Se nem os serafins podem olhar para ele, imagine ele vir, o próprio Deus, e habitar em mim. Teria condições com o nosso corpo, a nossa carne pecaminosa, a nossa carne morta? Não tem como, meu irmão. Então, o Espírito Santo de Deus é a presença de Deus, é o consolo, é a orientação, é a exortação, é o que fala conosco, é o que nos instrui, que nos corrige, ok? É o que nos fortalece, é o que nos capacita de dons, ok? Como fazia no passado, quando dava força para Sansão, quando dava a todas as revelações para Samuel, para Daniel. É isso, meu irmão, é a presença de Deus. O Senhor Jesus é a voz de Deus, o próprio Deus, a palavra de Deus que criou todas as coisas, é dele, por ele, para ele, e veio na terra para poder pagar a nossa dívida, e precisava ser desta forma. Se não fosse um ser humano, não ia funcionar. Eu já disse para vocês que o nosso Deus ele faz tudo certo, o nosso Deus ele não inventa, o nosso Deus ele não apela e o nosso Deus não manipula, o nosso Deus vence corretamente dentro das regras, ok? Isso é um estudo muito bonito e muito intenso e grande, comprido. Eu já até pensei em fazer algo sobre isso, com alguns capítulos para falar sobre tudo isso, né? Desde a criação, a queda do homem,
né? E o plano de salvação, isso é muito bonito e a gente precisa saber disso. E olha, há anos que eu já falo sobre isso, eu já tenho muita coisa escrita sobre isso, mas toda vez que eu falo disso, eu sinto uma presença tão grande, um poder tão grande à minha volta, porque tudo gira em torno disso. Tudo é o Senhor Jesus. Nada podemos fazer sem o Senhor Jesus. Meus irmãos, Ele é o sumo sacerdote que venceu a morte, adentrou os céus, e com Ele e através dele nós também chegaremos ao Pai. Mas só se formos ovelhas do seu rebanho e ouvirmos a sua voz. Deus abençoe sua quinta-feira, que Ele possa abençoar o seu resto de semana. E eu aguardo vocês aqui amanhã, contando também com a ajuda de vocês para propagar esta palavra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. A paz do Senhor.